Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é Traidores, Covardes e Melancias. A infiltração ideológica nas Forças Armadas. Quando o cérebro da organização mafiosa petista Zé Dirceu disse "nós tomaremos o poder", o que é diferente de ganhar a eleição, ele não estava brincando. Aliás, se existe alguma virtude na máfia petista, é que eles falam o que vão fazer. Infelizmente, os tolos não acreditam e ainda tentam desdizer o que eles falaram. A verdade é que Zé Dirceu sabia que o alto comando das Forças Armadas, generais, brigadeiros e almirantes, não iriam se insurgir contra eles, porque parte deles, por serem maçons, estão sob a ordem do sistema maçônico, da máfia da nova ordem mundial. E a outra parte está alinhada com os objetivos do Foro de São Paulo, que é fazer da América Latina um continente comunista comandada pelo PT. Os depoimentos e as ações do general Gonçalves Dias mostram que esse general está alinhado completamente aos interesses do Foro de São Paulo, e não com os interesses do Brasil e do povo brasileiro. No dia 8 de janeiro de 2023, as imagens da CNN mostraram a sua cumplicidade com os infiltrados petistas. Mais grave ainda foi o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra, na CPI dos atos antidemocráticos, em que ele afirmou que enganou os patriotas que estavam acampados em frente ao quartel de Brasília, fazendo-os pensar que os militares estavam ali para protegê-los, quando na verdade eles iriam prendê-los e entregá-los à Polícia Federal. Ele agiu sob as ordens do Lula. Ele cometeu um crime contra a humanidade previsto no Estatuto de Roma, pois agiu com perfídia, junto a uma população civil indefesa, composta de idosos, homens maduros, mulheres e até crianças. Esse general também mostrou um total descompromisso com a pátria e uma total deslealdade ao povo brasileiro, mas demonstrou lealdade a um chefão de uma organização mafiosa partidária e a uma ideologia transnacional, que é o marxismo-leninismo bolivarianista, a ideologia do Foro de São Paulo. Isso mostra que esse alto comando das Forças Armadas destoa do que seria o ideal para os interesses do país. Nós, brasileiros, e aí eu me incluo também, pensávamos que as Forças Armadas eram a reserva moral da nossa pátria e que, caso o povo necessitasse dela, como ocorreu em 64, após os civis derrubarem o governo de Jango, ela ocuparia o poder para pacificar a nação. A verdade é que os sinais de que as Forças Armadas já estavam ideologicamente corrompidas estavam claros e foram mostradas em diversos vídeos do falecido professor e filósofo Olavo de Carvalho, que já denunciava essa infiltração, mas que poucos deram ouvidos. A verdade é que as Forças Armadas há muito tempo têm sido alvo de infiltração ideológica e começou isso no século XIX, durante a Guerra do Paraguai. Agora eu vou falar da história da infiltração ideológica nas Forças Armadas, que não começou agora, já vem desde o século XIX. Durante o período regencial, que vai da abdicação de Dom Pedro I em 1831 até 1840, ano em que Dom Pedro II assume como seu sucessor, foi marcado por forte instabilidade política. Muitas revoltas separatistas surgiram, como a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada e a Revolução Farroupilha, etc., que tinham interesse em separar o Brasil e formarem suas próprias repúblicas. Todas essas revoltas foram sufocadas pelo Exército Brasileiro, liderado por Luiz Alves de Lima e Silva, que depois de muitas décadas de serviço se tornou Marechal e Duque de Caxias. Nessa época, o Exército, liderado por Caxias, e demais militares como o General Osório, assim como o Almirante Tamandaré, eram leais ao Império e possuíam amor pelo Brasil. Isso permaneceu até o final da Guerra do Paraguai, que foi entre 1864 até 1870,
quando o alto oficialato ou comando da Marinha e do Exército se aposentou. Durante o período da Guerra do Paraguai, os oficiais que não pertenciam ao alto comando sofreram a influência de uma ideologia coletivista autoritária republicana, também por influência de parte da maçonaria, e revolucionária, ainda por cima, denominada de positivismo. O positivismo foi uma doutrina criada pelo francês Auguste Comte, que pretendia ser filosofia, pensamento, política e uma religião, alicerçada na crença de que só era possível atingir o conhecimento verdadeiro através do conhecimento científico. Seu objetivo era moralizar os indivíduos através do seu método de educação. Seria um governo republicano e tecnocrata. Esses oficiais, que eram tenentes, capitães e coronéis durante a Guerra do Paraguai, e aí podemos citar Benjamin Constant, Floriano Peixoto, etc., se tornaram generais, ou seja, com o fim da Guerra do Paraguai, o alto comando das Forças Armadas, Marinha e Exército, era composta por positivistas. Com o fim da Guerra do Paraguai e com a abolição da escravatura, que trouxe insatisfação aos proprietários de terra, estes apoiaram o exército para a derrubada do imperador. Em 1889, houve então um golpe militar que derrubou o império, liderado pelos positivistas, que colocaram o Marechal Deodoro, que era monarquista, como líder, e assim proclamaram a República com fortes tons positivistas. A própria bandeira nacional tem o lema positivista. Entre a proclamação da República e a década de 1920, houve duas grandes revoltas monarquistas. A primeira em Santa Catarina, sufocada pelo coronel Moreira César, durante a ditadura de Floriano Peixoto, e a segunda no Nordeste, a de Canudos, durante o governo civil de Prudente de Moraes. Em 1922 é criado o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e mais uma ideologia passa a influenciar nas Forças Armadas, o marxismo-leninismo, cujo líder era um capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes. Também em 1922 ocorreu a primeira revolta de um grupo de tenentes positivistas contra o governo de Epitácio Pessoa, ou seja, havia uma insatisfação do Exército contra o poder das oligarquias da velha República. Durante a década de 1920, ou seja, em 1924, 26 e 28 e até 1930, várias revoltas surgiram contra o governo de Arthur Bernardes, pois, como já sabemos, o positivismo é uma ideologia revolucionária, estava forte nas Forças Armadas brasileiras e era também nacionalista. Em 1930, no governo de Washington Luiz, os tenentes liderados por Getúlio Vargas, que era tenente e era positivista, influenciado por Júlio de Castilho, fazem a Revolução de 1930 e se instalam no poder. Em 1932, São Paulo se revolta contra a Revolução de 1930 e Vargas sufoca essa rebelião. Em 1935, ocorre a intentona comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, que é um tenente comunista, para tomarem o poder. Nessa época, militares comunistas mataram outros militares não comunistas e alguns positivistas. Os comunistas foram derrotados, mas isso gerou um ódio anticomunista nas Forças Armadas, porque o positivismo ele é uma ideologia tão nefasta quanto o comunismo. Ela é revolucionária também. Então há uma radicalização. Quando os comunistas tentaram tomar o poder em 1935, esses positivistas eles tomaram ódio dos comunistas que foram derrotados, né, porque muitos companheiros deles morreram. Então surgiu um anticomunismo visceral nas Forças Armadas aí. Mas não foi por uma questão de pátria, porque eles queriam tomar o poder do Brasil, não. Foi por questões ideológicas mesmo. Em 1937, Vargas impõe a ditadura do Estado Novo, que vai até 1945. Vargas era positivista e não fascista, como muitos dizem.
Em 1945, mais uma vez, os militares intervêm e derrubam Getúlio Vargas. Quem assume é o general Eurico Gaspar Dutra. No período de democracia entre 46 e 64, as Forças Armadas exerceram muita pressão sobre os governos civis, que resultou no suicídio de Vargas e nas revoltas de Jacarecanga e Aragarças, no período de JK. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros renuncia e quem assume é o então vice João Goulart, sobrinho de Vargas, que instaura um governo com fortes tons socialistas. Nessa época, as duas ideologias conviviam nas Forças Armadas, porém o positivismo era predominante. Com a queda de Jango, ou seja, ele deixa vaga a presidência e quem assume é o Marechal Castelo Branco, que inicia o período do regime militar no Brasil. Ele prometeu eleições, mas não cumpriu. Nesse período, houve muitas cassações de militares civis, servidores públicos, comunistas ou com vínculos com comunistas e até simpatizantes. A ideologia positivista nas Forças Armadas predomina nos governos Costa e Silva e Médici. Com o fim do governo Médici e início do governo Geisel, há uma mudança de direção. O general Golbery Couto e Silva, maçom globalista, exerce seu poder e afasta a chamada linha dura dos militares, que seriam os anticomunistas ferrenhos, como o general Silvio Frota. Todas as guerrilhas já haviam sido combatidas e a esquerda já exercia a hegemonia cultural através das universidades, sindicatos, comunidades eclesiais de base, etc. Durante os governos Geisel e Figueiredo, há uma forte perseguição aos anticomunistas. Nessa época, líderes políticos de esquerda retornaram ao Brasil e passaram a ocupar o espaço deixado por liberais democratas que foram sufocados por militares, inclusive formaram partidos políticos, o fim da Arena e MDB. Com o fim do regime militar, os partidos políticos, todos liderados por políticos maçons comunistas, passaram a ocupar a cena política brasileira. Já haviam sido fundado o PT, um partido claramente comunista. As Forças Armadas saem de vez da cena política e é bombardeada severamente por uma perseguição implacável pela imprensa brasileira, majoritariamente esquerdista. Durante os governos Sarney, Collor, Itamar Franco e FHC, há um processo de desmilitarização, sucateamento, perseguição e desmoralização das Forças Armadas, feita por esses governos juntamente com a imprensa e a grande mídia. No governo FHC do PSDB, Partido Comunista Progressista, com fortes ligações com Jorge Soros e o Partido Democrata Americano, é criado o famigerado Ministério da Defesa, e a partir de então civis comunistas passam a ocupar a pasta. O então comandante do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, auxiliou no processo de esquerdização das Forças Armadas. Durante os governos Lula e Dilma, com o PT exercendo o poder durante os 13 anos, há uma clara ideologização das Forças Armadas. A influência do comunismo bolivarianista, ideologia do Foro de São Paulo, é forte nesse período, inclusive com a promoção do alto comando por aliados. Tudo isso com a omissão e cumplicidade da grande mídia, sobretudo da Globo Lixo, que ocultou de forma cínica durante décadas a existência do Foro de São Paulo e seus reais objetivos. Hoje, o alto comando das Forças Armadas estão fortemente entranhadas com as ideologias comunistas e progressistas, maçônicas globalistas e comunistas bolivarianas do Foro de São Paulo. Conclusão. As Forças Armadas têm que voltar a serem como era no tempo de Caxias, leais ao país e ao povo, e não às ideologias e governos. Essas ideologias, como positivismo e comunismo, globalista, progressista ou bolivarianista, só fizeram perverter e corromper o ideal militar defesa da soberania do Brasil, pois são ideologias coletivistas revolucionárias que enxergam o povo e o país como meios para atingir seus ideais, o poder. Portanto, eu encerro meu vídeo dizendo o seguinte: tem que acabar de vez com tudo que há ideológico no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Tem que voltar. O Brasil tem que, se for o caso, extinguir esse Exército quando nós tivermos realmente um governo democrata
e fazer tudo de novo. O amor à pátria tem que ser restaurado, um amor ao país e não um amor ao governo ou à ideologia, porque ela já foi corrompida desde o século XIX. Então eu encerro o meu vídeo dizendo a todos que compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, comentem e vamos em frente. Muito obrigado.